sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse glória, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Senhor Deus, diante da tua presença, diante da tua palavra, nós nos louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos sendo aqui, Senhor, o instrumento e ferramenta em tuas mãos. Declaro diante de ti que eu preciso de ti, como foi lido aqui mesmo, ainda há pouco, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Prepara os nossos corações nesta noite. Nada venha aí, que nada venha, Senhor, a desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor há de falar em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor, nesta noite, possa repreender todo o mal, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te glorifica. E que nesta noite nós só aceitamos e só queremos aqui nesta noite uma presença, a tua presença e através do Espírito Santo. Se conosco, nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece, abra o nosso entendimento e que nós, que nenhum de nós venhamos a sair daqui da mesma forma que nós entramos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje, conforme o nosso pastor Jesus falou, vamos aí cumprir nossa missão de cidadão. Cada um foi fazer aí aquilo que propôs, aquilo que foi ensinado, e é de grande importância a gente cumprir, exercer a nossa função, o nosso dever de cidadão. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a nossa nação brasileira, que tudo venha acontecer para a glória do nome dele. Né? Então, essa palavra que nós lemos aqui hoje me chama muito a atenção, tem muito ensinamento para a nossa vida. A palavra de Deus já começa dizendo que Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós vemos que o Senhor é essa videira e o pai é o agricultor. O agricultor que trabalha com a terra, que prepara a terra, aplica as técnicas, né, de plantio, e vai ali, por exemplo aqui da videira, uma planta, um fruto, que vai gerar a partir dessas técnicas que são aplicadas. Porque nada nasce se você não plantar. Quando você planta, você tem que preparar a terra antes, né? Preparar toda a terra, colocar adubo, para que ela possa receber essa semente. E ali, essa
essa semente vai gerar um fruto, uma planta ou outra coisa parecida, né? No caso aqui específico, estamos falando de uma videira que produz uvas, né? Então, a gente já sabe disso, só para reforçar. E o agricultor, ele cuida. E Jesus se coloca ali nessa condição dessa videira, e o pai dele é o agricultor, ele cuida disso. Todo um cuidado. Se tem alguém que conhece essa forma de agricultura, é o Senhor. E ele trata ali e o Senhor se coloca no vida. E no capítulo, no versículo 2, a gente vai ver que o Senhor começa falando em relação a essa videira. Que todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Interessante é que, se nós cortarmos um ramo de uma videira ou de qualquer outra planta de fruto que seja, e tirarmos ali da planta que está ali plantada, está com a raiz fincada, está recebendo ali todos os nutrientes, se a gente arrancar essa folhinha e colocá-la sozinha, ela não vai gerar fruto nenhum. Ela vai secar e depois não serve para mais nada. Então, ele fala aqui, nos ensina que aquele que não dá fruto, ele corta, mas e todo ramo que produz, ele poda para que produza mais fruto ainda. Então é importante que a gente já comece a entender aqui que para dar fruto precisa estar na videira. Para dar fruto precisa estar no Senhor. Para dar fruto, e quando a gente fala de fruto, é uma situação bem abrangente. Não necessariamente aqui, por mais que está tratando de um fruto, de uma videira, enfim, mas se a gente colocar de uma forma abrangente, quando a gente fala de fruto, são nossa postura, nossa conduta, as obras que praticamos, a postura que temos em relação ao Senhor, porque eu não posso somente dizer que eu sirvo ao Senhor, que eu estou no Senhor e que Ele está em mim, quando na verdade eu falo isso, mas eu não produzo, as ações daquilo que eu estou falando. Não é somente eu falar que eu sirvo a Cristo, que eu professo a fé em Cristo, mas as minhas ações, os meus frutos precisam refletir aquilo que eu falo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, para a gente não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Não é só eu ouvir, mas eu colocar em prática aquilo que eu ouvi, aquilo que eu fui instruído, aquilo que eu fui ensinado e orientado através da palavra do Senhor. Então, eu preciso estar na videira, porque para dar fruto é sinônimo de estar na videira. O ramo na videira, ele vai receber o quê? Os nutrientes, a seiva, e ele vai ter folhagens bonitas e o fruto vai ser gerado a partir dali. Então a gente já aprende também que para dar fruto a gente depende do Senhor, aquele que é a videira. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração tem que ser dada a Ele, porque é através dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e é através dele que quando a gente faz alguma coisa é por causa dele, é porque a gente está nele, é porque a gente é ramo e ele é videira, é porque ele nos capacita, porque é ele quem faz, nós somos instrumentos e ferramentas nas mãos do Senhor. Então o ramo sem a videira, ele não serve para nada, mas quando o ramo está enxertado na videira, está dentro da videira, ele recebe os nutrientes, ele recebe a graça, ele recebe a unção, ele recebe o poder, ele recebe a capacitação, ele recebe o ensino de Deus, e aí ele começa a gerar frutos. Volta a falar, não é somente falar, é também praticar. Por que a Bíblia diz que muitos naquele dia, o próprio Senhor falou,
muitos naqueles dias me dirão Senhor, Senhor. E eles, e teu nome na expulsão do demônio, curamos enfermos, profetizamos, enfim, vai falar um monte de coisa. Mas o Senhor falar, apartado de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Talvez essas pessoas, porque eu dizer, não falo dessa palavra, não é a pessoa do mundo, não é a pessoa que não professa a fé em Cristo, mas sim as pessoas que estavam. Possivelmente podemos fazer uma comparação dessas pessoas, talvez falarem em algum momento que estavam na videira, mas os seus frutos, os seus procedimentos, as suas ações não eram compatíveis com aquilo que eles falavam, com aquilo que eles diziam ser e estar. Então, irmão, não tem negociação. Ou é ou não é. Ou você está em Cristo, que é a videira, nesse caso aqui específico, ou você não está em Cristo. Ou a gente é ramo que está na videira, ou a gente é ramo que está fora da videira. E para dar fruto, a gente já aprende que eu tenho que estar na videira. E a videira que nesse momento simboliza o Senhor Jesus. E tudo que a gente faz, tudo que Ele chama a gente para fazer, é porque Ele nos capacita. E por isso que a gente precisa entender uma coisa, que é o Senhor que é o dono da igreja, que é o Senhor que tem todo o poder do céu e da terra, e que nós, ainda que façamos algumas coisas, a glória tem que ser dele. Ele tem que ser sempre o protagonista, ele tem que estar sempre em evidência. Se tem que ter alguém que tem que brilhar, se a gente fizer uma colocação aqui, se alguém tiver que brilhar no palco, ele tem que brilhar no palco. Eu tenho que ser o quê? Mero coadjuvante. Porque ele tem que ser glorificado. Para dar fruto, eu preciso estar na videira. E nós na condição de ramo. Precisamos estar na videira. E a videira vai o quê? Vai nos carregar, vai nos fortalecer, vai nos alimentar. Por isso que o Senhor Jesus falou, nem só de mover ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus que sai da boca dele é alimento para mim e para a tua vida. Então vem dele para mim e para a tua vida. Então nós somos alimentados com a sua palavra. A palavra é alimento para mim e para a tua vida. E da onde vem esse alimento? Vem da boca do Senhor para mim e para a tua vida. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Quando a gente lança a palavra em qualquer circunstância, há um mover no universo, há um mover na esfera espiritual que talvez a gente não tenha alcançado ainda essa dimensão. Por isso que a gente precisa entender uma coisa: as nossas palavras têm força. As nossas palavras têm poder. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, uma palavra que não é uma palavra abençoada, uma palavra que não é boa, uma palavra que não é edificadora, uma palavra que não vem da parte de Deus, temos que tomar cuidado, porque na esfera espiritual, ela tem uma ação naquele momento. Um caso bem simples: às vezes tem pessoas que amaldiçoam o próprio filho. Você não vai dar alguma coisa, você é burro, você é isso. Está profetizando na vida do teu filho, ou na vida de alguém, uma coisa ruim. Tu tem que providenciar isso na vida da pessoa. A pessoa pode estar toda errada. Tu pode falar assim: ela está errada agora, mas eu profetizo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Esse quadro na vida dela vai mudar. Ela vai sair das drogas, ela vai sair do vício da bebida, ela vai sair da prostituição e ela vai vir para Cristo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que lançar a palavra, uma palavra que vai trazer vitória para as pessoas. Então há poder na palavra, há poder naquele que é a videira. E aí a Bíblia vai dizer aqui, o versículo 3, que vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tem falado. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra renova. A palavra muda o meu quadro e a tua história. A palavra de Deus nos leva a sairmos de uma vida que era de pecado para uma vida de santidade. A palavra de Deus nos leva a uma dimensão de uma velha criatura para ser uma nova criatura.
Então é a palavra que nos limpa. A palavra ela vai de contra ao pecado. A palavra ela é libertadora para mim, para a tua vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que nós estamos aqui hoje? A cada dia nós precisamos de libertação. A cada dia nós precisamos, o Senhor nos ajuda. A cada dia o Senhor precisa mudar os nossos pensamentos. A cada dia o Senhor precisa ungir os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos lábios. O Senhor precisa a cada dia trabalhar na minha e na tua vida. Porque nós somos falhos e imperfeitos. A natureza caída grita dentro de nós. Por mais que a gente tenha Cristo Jesus em nossas vidas, por mais que a gente busque o Senhor, a natureza, o homem velho, a velha criatura grita dentro de nós. Então a palavra limpa, ela é purificadora. E aí o versículo 4 vai dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permaneceis em mim. Então, ele diz aqui no versículo 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Para dar fruto, irmão, para ter obras, para dar frutos de verdadeiro, de digno de arrependimento, preciso estar na videira. Eu preciso permanecer na videira. Não é hoje estou, é amanhã não. É hoje, é amanhã, é depois, é ter e voltar. E o que a gente tem vivido nos últimos dias, a gente tem visto, e a gente precisa também olhar para dentro de nós, porque não dizer que a gente precisa examinar primeiro a gente. Porque muitas das vezes a gente consegue olhar os outros, ver as coisas dos outros, mas quando a gente fica preocupado com os outros, a gente esquece de nós e também esquece que nós precisamos e carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. E que nós também temos falhas e imperfeições. Muitas das vezes colocamos o problema nos outros, mas talvez o problema também seja a gente. E eu sempre falo o seguinte: se cada um de nós fizer um exame de si, nós vamos ficar muito melhor. Muito melhor. Porque é mais fácil eu ver a trave que está no olho do irmão do que o cisco que está no meu. Ou melhor dizendo, desculpa, é mais fácil ver o cisco que está no olho do irmão do que a trave que está na minha. O que é maior, um cisco ou uma trave? Uma madeira enorme. Eu estou com essa madeira, mas eu não consigo ver. Por quê? Mas eu consigo ver o cisco do irmão. Então eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que examinar. O Senhor me faz lembrar agora aquela mulher que foi pego no ato de adultério. Levaram só a mulher. Cadê o homem? O homem também tinha que ter ido lá. O homem também tinha que ter ido lá. E aí eles levaram aquela mulher perto de Jesus e falaram: Senhor, pegamos essa mulher no ato de adultério. Foi flagrante. O Jesus vai. Quem não tem pecado, vai tirar a primeira pedra. E continua escrevendo lá na terra, na areia lá. E a Bíblia vai dizer o quê? Que cada um, a partir dos mais velhos, começaram a largar as pedras no chão. E foram saindo, e foram saindo, e foram saindo. E daqui a pouco não tinha mais ninguém. Daqui a pouco o Senhor fala: onde estão os seus acusadores? Nem eu te condeno, mas o que Deus falou para ela? Vai e não peques mais. Jesus falou: vai e não peques mais. Jesus falou: vai e continue na prática. Vai e continua adulterando, vai e continua fornicando, vai e continua fazendo isso. Não, vai e não peques mais. Mude de vida. Jesus orientou essa mulher. Aquelas pessoas sabiam. Consegue entender aquelas pessoas cheias de pecado? Talvez, irmão, eu sempre comento isso aqui, dentre aqueles homens que estavam lá, talvez alguém poderia até ser, aqui conjecturando, a Bíblia não diz isso. Quem sabe? Quem garante que não poderia ser um homem daquele que estava ali no meio?
que foi de repente pego e aí alguém na proteção liberou lá, ou então o cara fugiu e a pessoa até sabe quem era, foi lá e levou essa mulher. E é interessante que eles falam antes, né? Senhor, para mim, Moisés estamos sendo apedrejado. E sobre o que diz? Estavam testando Jesus. Jesus foi testado o tempo todo. Queriam pegar Jesus de alguma coisa para tentar matar Jesus, prender Jesus. Jesus sempre teve uma palavra de sabedoria, porque ele era uma palavra, né? Então ele conhece tudo. E aí é permanente. A gente precisa, irmão, aqui para a gente passar à frente. Uma palavra que um verbo que me fala, me chama muita atenção. É que a gente tem que permanecer. É disciplina. É o que eu falei aqui anteriormente, não é só hoje, amanhã e depois não. Irmãos, as pessoas estão mudando com facilidade, as pessoas estão negociando o Evangelho. O Evangelho não tem negócio. Aqui é bem claro: permanecer em mim e eu permanecer em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco pode poder produzir fruto se não permanecer em mim. Não pode. Quer produzir fruto, tem que estar na videira. Quer produzir fruto, tem que estar em Cristo Jesus. E é todo tempo, é todo momento. É todo instante, é constante. A gente vê aqui as pessoas aí negociando o Evangelho, falando um monte de coisas sobre o Evangelho. As pessoas que um dia falavam uma coisa, tinham uma postura diferente, hoje estão tendo uma outra postura. As pessoas parece que estão negociando o Evangelho, estão arrumando brechas. O Evangelho não é bem assim, não é bem assado. Uma coisa eu falo para você: o Senhor não negocia a tua palavra. Não tem negócio na palavra. A palavra é ontem, hoje e eternamente. Existem pessoas que dizem que a Bíblia está ultrapassada, que precisa de alguns adendos, que precisa de alguns complementos, irmãos. Eu quero dizer uma coisa: a Bíblia, ela sempre foi atual. Ela é atual todo o tempo. Ela é atual, ela fala sempre, ela tem resposta para tudo. Ela não foi, ela é. Ela é a palavra de Deus. Ela não precisa de emendas. A nossa Constituição tem várias emendas, mas a Bíblia não precisa. Porque quem escreveu é onisciente. Quem escreveu, ele sabe de tudo que acontecer. Então, para cada momento da história, ele nunca perde o controle. Tem uma resposta para mim, para a tua vida e para a humanidade. Aleluia. Não tem. É porque as conveniências do mundo, eles querem se moldar a Bíblia à sua forma, à sua maneira de viver. Pelo contrário, estou equivocado. Na verdade, quem tem que se moldar a palavra é a humanidade. Quem tem que se enquadrar aqui nas orientações, nos ensinos, nos estatutos, nos mandamentos, somos nós. É a humanidade que precisa ser inserida aqui da palavra. E vem que o caminho que está sendo tomado por ele, a humanidade, precisa ser alterado. Porque senão o caminho vai levar à perdição. A condenação é eterna. Então a gente precisa permanecer nele e ele em nós. E ele fala: eu sou a videira, vós sois ramos. Se alguém permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer, irmãos. Está redondamente, totalmente equivocado quem pensa que pode fazer algo sem Jesus. Está totalmente equivocado quem pensa que a igreja é dele, que ele faz o que ele quer da maneira que ele quer. Está totalmente equivocado. Na verdade, eu sempre digo: quem conhece a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem está dando continuidade a essa obra é o Espírito Santo de Deus. E nós somos meras ferramentas, instrumentos de suas mãos. Ainda que pecadores, ele que faz, imperfeitos que somos. Mesmo assim, o Senhor nos convidou para fazer parte da sua grande obra, para fazer
O 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Aqui, irmãos, uma coisa interessante. Para a gente estar na videira, é necessário uma obediência. Porque eu preciso obedecer aquele que diz que a gente precisa permanecer nele. Então aqui está uma obediência. E quando a gente vê que aqui alguém não permanecer em mim e vai ser lançado fora, é porque alguém, em algum momento, ele diz que está em Cristo, que Cristo está nele, mas os seus atos, a sua postura, a sua conduta não refletem, volto a falar aqui, não demonstram aquilo que se prega, aquilo que se fala. E aí, quando ele age dessa forma, ele age porque ele não está obediente, ele não está inserido na videira, porque aquilo que ele fala não condiz com a realidade daquilo que ele faz. E aí, ele deixa de estar em Cristo. Consequentemente, essas pessoas que não querem obedecer, porque aqui é questão de obediência. Eu preciso entender que eu preciso estar na videira. E se eu entendo que eu preciso estar na videira, eu obedeço a esse procedimento, a essa conduta, a essa condição. Agora, quando eu não obedeço, eu fico fora. Quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, não dando obediência e voz àquilo que o Senhor está falando, eu me lanço, eu me excluo dessa videira. Consequentemente, se eu estou fora da videira, eu sou lançado fora. Mas quando eu estou na videira, estou dando fruto, o Senhor vem e me poda e vai me tratando para que eu ainda tenha mais fruto ainda. E isso é uma questão de obediência. Então não é só eu falar, não é só eu dizer, não é só eu gritar que eu estou em Cristo, que Cristo está em mim, quando os meus atos não refletem a realidade daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, da maneira que eu me importo. E aí, quando eu faço isso, eu não estou na videira. Porque quem está na videira dá frutos. A videira não é. A videira é perfeita. O ramo sim, o ramo não falha. O ramo é. A partir do momento que ele não obedece, está inserido, né? Está enxertado ali na videira, ele desobedecendo, ele sai. Ele saindo, ele vai gerar o quê? Não frutos bons, vai gerar o quê? Frutos ruins. Porque eu começo a fazer um monte de coisa que eu quero. Porque quando eu sou abastecido, quando eu sou fortalecido, quando eu sou alimentado pela videira, que é Cristo, os frutos são bons. Como que a Bíblia diz que a gente vai conhecer as pessoas? Pelo quê? Pelos seus frutos. É assim que a gente conhece as pessoas. É assim que a gente conhece a árvore, né? É pelos seus frutos. Ah, mas fulano começou agora, vamos dar tempo ao tempo, porque a pessoa vai dar os seus frutos. E a Bíblia vai dizer, né? João Batista vai dizer, olha, produzir frutos dignos de arrependimento. Não é da boca para fora. As minhas ações precisam demonstrar que verdadeiramente eu mudei. As minhas práticas precisam refletir aquilo que verdadeiramente eu estou agindo, da forma que eu estou falando, aquilo precisa estar em conformidade. Imagine eu falar, irmão, não minta, mas eu sou um mentiroso. Irmão, não pegue, mas eu vivo pecando o tempo todo. Irmão, não fale mal do irmão, mas eu vivo fazendo fofoca, falando mal do irmão. Não tem, não bate. Eu falo para não fazer, mas eu faço. Não tem aquele ditado que eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E não, a gente tem que estar em comunhão. A gente tem que estar falando a mesma língua. A gente não precisa buscar isso.
nas nossas vidas, que a gente, irmãos, somente aquele que se manter na videira, vai suportar as coisas. Porque quem está na videira vai qualquer ventinho vai sair. Mas quem está na videira, alimentado, fortalecido, sustentado pela videira, que é o próprio Senhor Jesus aqui nessa situação que nós lemos, vai continuar. Porque Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, é Ele que estende as mãos para nós, é Ele que quando a gente está fraco nos fortalece, é Ele que quando a gente está pensando em desistir, desanimar, opa, continua, rapaz, vai lá, você tem grande escolha, vai até o final, quem perseverar até o fim será salvo, vai nessa força que eu sou contigo. Jesus falou assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, tu tem problema todos os dias, Jesus está contigo todo dia. Tu tem dificuldade todos os dias, Jesus está contigo todos os dias, para te dar vitória, para te dar solução nesses problemas. Todo dia Ele prometeu. Não é só quando você está bem, quando está tudo tranquilo, mas quando também a situação está diversa na tua vida, na tua família. Ele está contigo, está comigo. Aquele que é videira, aquele que é videira verdadeira. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Permanecer na videira glorifica o Pai, né? E se você permanece na videira, você dá frutos. E isso glorifica o Pai. E aí, sendo dessa forma, a gente vai ser o quê no finalzinho? Nós vamos o quê? Tornar discípulos de Jesus. Seus seguidores. Em tudo aquilo que Ele fala. Sermos fiéis às suas orientações. Sermos fiéis a tudo que a palavra nos manda fazer. Então, para ser discípulo do Senhor, tem que estar na videira. Para ser discípulo do Senhor, tem que estar na videira e você vai dar fruto. Você tem que estar nele e você. As duas coisas andam lado a lado. Aí eu te pergunto, se você, para você estar na videira e o Senhor está em você, é uma questão de obediência. É uma questão de conduta, é uma questão de postura, é uma questão de frutos dignos de arrependimento. A gente precisa estar firme, estar fiel, independente das circunstâncias. A gente tem que estar nessa videira, alimentado pelo Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa força. O ramo extrai ali a seiva, os nutrientes da vida. É o Senhor quem fortalece e quem alimenta a sua igreja. Nós, como igreja, somos os ramos. Ele é a videira, Ele é o dono da igreja. É Ele que nos abastece, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos toma pela mão direita. É Ele que, quando a coisa está difícil, quando a gente olha, a gente não vê a solução, Ele fala assim: calma, aguenta mais um pouquinho, que eu vou entrar com providência nessa situação. É Ele que, quando você está com uma situação na sua casa, quando você está com uma situação adversa, com um problema, é Ele que vai falar assim: confie, acredita em mim, porque para mim nada é impossível. Então você fica firme, permanece, porque no tempo certo a sua vitória virá. Obediência. Firme, fique na videira, e a videira em nós. Aí você vai dar muito fruto, eu vou dar muito fruto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí sim, nós vamos nos tornar discípulos. Para ser discípulo de Jesus, tem que ser obediente à sua palavra, às suas instruções, às suas orientações, aos seus estatutos e mandamentos. Se vamos ser fiéis ao Senhor, obedecer
ao Senhor. Obedecer quando está tudo bom e obedecer quando está tudo difícil. A obediência, ela é incondicional. Eu não tenho que obedecer ao Senhor só em alguns casos. Eu tenho que obedecer ao Senhor em todos os sentidos. Permanecer precisa obedecer. Só permanece quem obedece. E quem permanece e obedece, gera fruto. Dá muito fruto. Muito fruto. É podado e dá mais fruto ainda. E o nome do Pai, nisto é glorificado meu Pai, versículo 8, em que teve muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ser discípulo do Senhor, para a gente fechar aqui. Obedecer, permanecer e obedecer. Quem permanece e obedece, dá frutos. Quem permanece e obedece, dá frutos. E pessoas são impactadas através da tua vida. E aí, com isso que acontece, você glorifica o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém, irmão? Precisamos estar inseridos nessa videira. Jesus Cristo é tudo para mim e para você, como nós lemos aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Palavra do Senhor Jesus para mim e para a tua vida. Sem Ele, a gente não faz nada. Amém, irmão? Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e as palmas louvam o Senhor.